Olá, esta videoaula servirá de apoio à ação número 9 da ação de formação e criação de conteúdos multimédia em ambiente de Flash. Os conteúdos abrangidos por esta sessão são então o fazer streaming de áudio e vídeo e a realização de um questionário. Temos então como objetivo principal criar uma ferramenta didática interativa na forma de questionário. Eu passo então a mostrar o objetivo da sessão 2. Portanto, se fizer Ctrl deste movie, e cá temos então o nosso objetivo, fazer um mini teste para os alunos. Temos a questão 1, qual o nome do cantor da música, temos a resposta 1, resposta 2 e a resposta 3. Portanto, reparem, isto servirá para qualquer tipo de questionário do tipo de resposta múltipla, ok? Onde o aluno pode ter 1, 2, 3, 4 respostas ou 5 respostas certas. Uma resposta certa dentro de 3 possíveis, 4 possíveis, 2 possíveis, por aí fora. Vocês, aqui neste caso é uma resposta certa entre 3 possíveis. Eu sei que a resposta certa é a resposta 3, então vou clicar na resposta 3. Aqui seria a questão 2, pergunta 2. Aqui era só mudar a pergunta 2 pela pergunta que nós queríamos fazer. E aqui, em vez de resposta 1, resposta 2 e resposta 3, seria a resposta que nós pretenderíamos dar. Eu sei que aqui a resposta é a 2 e cá está a pontuação final 2 de 2. Ok? Portanto, basicamente depois vocês podem pôr as questões que quiserem. Aqui só tem 2 questões. Poderão pôr as que quiserem e poderão, em vez de ser 3 respostas possíveis, podem pôr 4 ou o que vocês quiserem. Ok? É só uma questão de adaptarem os recursos. Portanto, então o objetivo final será este. Isto, se vocês abrirem Moodle na sessão número 9, em documentos de apoio à sessão número 9, têm o kit. Dentro do kit vocês vão ver que têm aí os documentos necessários. Temos aqui o som 9 FLA, que é o final já. Temos o som 9 início, que é aquele com o qual nós vamos começar até chegar ao som 9. Temos a ficha de trabalho. Temos aqui depois para fazer streaming de áudio, temos o música FLA, ok? O música FLA e temos a música, que é o Crossfire.mp3. Pronto. Ora bem, vamos então começar. Convido-vos então a abrir o som 9 e o som 9 início, ok? Onde só temos a layer fundo, e vamos começar a fazer o mini teste de modo a chegar ao seu final. Ora bem, antes disso, eu gostaria que vocês percebessem a orgânica do funcionamento em termos gerais. E só depois é que passamos para o particular. Portanto, muitas vezes nós temos dificuldades em criar botões e depois não clicamos 2 vezes no filme, depois fazemos coisas erradas, etc. E perdemos o fio à meada. E, portanto, eu vou tentar que vocês percebam na generalidade como é que isto funciona e depois, com mais ou menos dificuldade, vocês vão conseguir fazer o outro, vendo a videoaula, olhando bem para a ficha de trabalho, por tentativa e erro, vocês vão chegar lá. Portanto, reparem uma coisa, qual é então como é que isto vai funcionar? Temos uma layer fundo que acompanha o filme sempre, do princípio ao fim, ok? Se eu desligar aqui as outras layers, a layer fundo é isto, ok? Portanto, reparem que se eu apagar, a layer fundo é constituída por estes objetos aqui. O palco está de cor verde, como vocês verem. Portanto, o background está a ver. Se eu quiser mudar a cor do palco, muda a cor do palco. Vamos manter como estava. Editar, nem sei como é que estava. A cor exata é esta. Pronto. Ora bem, portanto, temos então a cor a fundo, que define então o fundo. E depois temos a layer pergunta 1, que é correspondente à questão 1. Ok, qual é o nome do cantor da música. Depois temos a questão 2. A pergunta 2, cá está, aqui não aparece nada porque eu estou no instante 1 e a pergunta 2 só começa no instante 10. Portanto, se eu for aqui para o instante 10, a pergunta 2 é isto, que este que é 2, pergunta 2, temos 3 respostas possíveis. E depois temos aqui a layer final, que só, reparem, está tudo a branco, só começa na layer 20. Se eu for aqui à layer 20, o que é que me mostra está desligada, vou ligá-la, o que é que me mostra a layer final? A pontuação depois. Ok? Pronto. Então, basicamente, nós temos então aqui um flash constituído pelo fundo, a pergunta 1, 2 e a final, que é quando damos a pontuação ao aluno,
onde a pergunta 1, reparem, vai do instante 1 ao instante 10, a pergunta 2 vai do instante 10 ao instante 19 e o final vai do instante 20 ao 30. Ou seja, temos um filme de 30 frames, as perguntas dividimos-las de 10 em 10, era indiferente, porque reparem, isto estar de 1 a 10 seria um segundo, não é? Só estaria um segundo na pergunta 1, mas reparem, quando eu faço Ctrl Test Movie, ele está sempre, não passa. Só passa quando eu carrego aqui qualquer coisa, e é que passa para a questão 2. Portanto, é indiferente aqui estar de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, era indiferente. Podia estar até só de 1 a 4, certo? Pronto. Mas, pusemos 1 a 10, é uma questão estética, não, nada mais do que isso. Reparem uma coisa, se vocês forem aqui a estazinho em ações, tem ali um stop, actions, tem aqui um stop, manda parar o filme. Portanto, o filme é todo controlado pelos botões, ok? Quando carrega aqui, é que ele vai mandar ir para o instante, para a pergunta 2, que é o instante 10, onde tem ali a etiqueta da questão 2, ok? Portanto, isto tudo se enrola da seguinte forma, eu até posso chegar aqui e acrescentar um frame a todos, que isto funciona mesmo, Ctrl Test Movie, ok? Funciona perfeitamente, não há problema algum. Porquê? Porque reparem que eu aqui estou na questão, na pergunta 1, e depois eu não mando ir para o quadro 10, Go to OnePlay 10, como tínhamos feito até agora. O que eu faço é Go to OnePlay Q2, que é a etiqueta Q2. Ora, se eu adicionar aqui um frame, a etiqueta Q2 também anda para a frente, logo não haverá problema algum. Eu vou remover e pronto. Ora bem, vamos lá tentar explicar isto, como é que isto funciona. Portanto, temos a pergunta 1, que temos aqui numa determinada posição, que não colide com a pergunta 2, senão havia um momento, se, por exemplo, eu remover aqui um frame, há aqui um momento em que eu vejo as duas perguntas a colidirem, certo? Ora, se fizer Ctrl Test Movie, ora, por acaso não há tempo suficiente para ser mostrado, mas independentemente disso, porque ele manda para o Q2, mas imaginem, se eu puser aqui remove frames, ok, se imaginem que eu agora tinha isto, agora já vai haver um problema. Ctrl Test Move, quando fizer isto, estão a ver, já nem funciona. Pronto. Portanto, é preciso ter algum cuidado e perceber como é que isto está a funcionar. Portanto, o que é que, começando então de novo, insert frame, pronto, já está tudo dito. O que é que nós temos então? Pergunta 1 vai ser enrolado do 1 ao 10, a pergunta 2 do 11 ao reparem que quando acaba uma começa a outra, e afinal a mesma coisa, quando acaba a pergunta 2 começa a final. Temos uma pergunta em cada layer, ok, para não haver confusões, e temos aqui as tais etiquetas. Ao instante, reparem, tem as bandeirinhas. No quadro 1 eu chamei-lhe init, é o início, ok. No quadro 10 tem ali a bandeirinha, chama-lhe Q2, cá está ali, frame Q2, chama-se aqui Q2. E se for aqui ao quadro 20, chama-se fim, ok? E então como é que isto vai funcionar? Isto vai funcionar da seguinte forma. Eu quando começo a rebobinar o filme, ele tem ali um stop, ok? E ele para-me aqui nesta posição e mostra a pergunta ao aluno. O aluno depois tem aqui a questão e tem 3 respostas possíveis. E ele vai clicar numa resposta. Ao clicar numa resposta, reparem, cada botãozinho destes, isto é um botão, está ali na livraria. Se eu for aqui a ações, o botão faz duas coisas, ok? Cada botão faz on release, ou seja, no evento de retirar o rato, quando depois de ter clicado, ao retirar, ao largar o dedo do botão principal do rato, ele vai fazer duas coisas. Primeira coisa, diz assim, pergunta 1 igual a 3, ou seja, se o aluno, e eu vou minimizar isso, reparem, 1, 2, 3, é o botão 3, na pergunta 1, se o aluno clicar neste botão, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a dizer, olha, a variável pergunta 1 vai ser igual ao 3, porquê? Porque o aluno na pergunta 1 clicou no botão 3, e eu numerei os botões assim, 1, 2, 3, por esta ordem, ok? De cima para baixo. E depois o que é que ele faz a seguir? Go to unstop Q2. Reparem que eu não estou a mandar go to unstop para o quadro 10. Também podia fazê-lo. Ou para o quadro 20. Estou a mandar para a etiqueta Q2. Isto é para verem que nós podemos também controlar um filme, não dando o nome dos frames, mas sim o nome das etiquetas.
É mais fácil depois, se quisermos adicionar frames, etc, e não temos que alterar agora o código, se é o quadro 10 depois passou ao 11, etc. É o Q2, esteja onde estiver o Q2, se estiver no quadro 10 é o 10, se estiver no 11 é o 11, por aí fora, certo? Portanto, é mais fácil controlar o filme dessa forma. Portanto, repito, como é que isto funciona então? Temos as perguntas, ok, espaçadas. Depois, no início, ele, como é evidente, começa no instante 1, tem ali um stop, para na pergunta 1. E quando é que vai passar para a pergunta 2? Quando clicar num destes botões. É a única forma de passar para a questão 2, é clicar ou aqui, ou aqui, ou ali. Se clicar aqui, ele vai ficar com a variável pergunta 1 igual a 1. Porquê? O aluno na pergunta 1 clicou no botão 1. Se for aqui ações, pergunta 1 igual a 1. E depois manda para a questão seguinte, que neste caso é a questão 2. Manda para a questão seguinte, que é 2. Ele vai para ali para o quadro Q2 e no quadro Q2, reparem, se eu puser o botão, se eu puser o vermelho aqui, ele já está a perguntar a pergunta 2. Eu rebobinei o filme para mostrar o Q2 e no Q2, no instante Q2, ele mostra todas as layers do que está visível. Ou seja, o que é que está visível neste instante? Está a layer fundo, cá está, e está a pergunta 2 e não temos mais nada, certo? Pronto, então reparem, estando na pergunta 2, exatamente a mesma coisa. Há a pergunta 2, já há os 3 botões, já há as 3 respostas, o aluno vai escolher uma e o que é que ele vai fazer? Ao aluno, ao clicar aqui, o que é que ele vai fazer? Ações, ele on release, a mesma coisa. Agora, pergunta 2, cá está, já não é pergunta 1, é pergunta 2, igual a 3, porquê? Porque o aluno clicou no último botão. E depois, go to and stop, fim, ou seja, vai para o fim, que é para mostrar o resultado ao aluno. Ok? Depois, chegando aqui ao fim, reparem, o que é que nós temos? Temos 3 caixas de texto, ou 4, a maior parte estáticas, só temos uma aqui dinâmica, que está ligada à variável mostra total. E o grande segredo disto está aqui na layer ações, no instante de fim, se formos aqui é que temos a tal grelha de correção, e onde aparece, como é que se faz isto? Olha, if é com ifs, certo? If, se a pergunta 1 igual a 3, que é, o que é que eu estou aqui a dizer? Que a resposta correta à pergunta 1 era a 3. Se fosse a 2, eu tinha que alterar aqui para 2. Se pergunta 1 igual a 2, ou seja, se o aluno clicou no botão 2 da pergunta 1, então o total correto é igual a total correto mais 1. Ou seja, para quê? Estou a fazer aqui um contador que incrementa a variável total correto, certo? Porque o total correto começa em 0 e o que eu estou a dizer, se o aluno clicou aqui uma vez, o total correto que era 0 fica igual a total correto, neste momento era 0 mais 1. Ou seja, o total correto vai ficar 0 mais 1 que dá 1. O total correto fica 1. Certo? Da próxima vez, e ele fica com esta variável, nessa caixa fica lá o valor 1. E depois vai um programa, começa na primeira linha, depois vai, se este if der positivo, ele continua nesta. Se não, passa para o fim deste ciclo. Vai logo para este if. Se isto fosse errado, se o aluno clicou na 1 ou na 3, ele passava logo para aqui, para o if pergunta 2 igual a 2. Se isto fosse verdadeiro agora, ele entraria dentro deste ciclo e faria total correto mais, que é exatamente a mesma coisa, que se tiver total correto igual a total correto mais 1, ou seja, incrementa a variável total correto. Ou seja, nós temos, a única coisa que temos aqui é ifs, ok? É só copiar estes bocadinhos de código, se tivéssemos mais questões, e fazer pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, por aí fora. E aqui é a grelha, a resposta correta à pergunta 1, neste caso é a 2, e neste caso a resposta correta à pergunta 2 também é a 2, certo? Ou seja, então, sendo assim, o programa chega aqui à primeira linha e pergunta, se pergunta 1 igual a 2, o aluno clicou na 2? Sim, então ele vem para aqui. O que é que ele faz? Total correto, que era 0, passa a 1. Depois, vem para aqui. Se pergunta 2 igual a 2, é verdade? Sim. Então, o total correto neste momento agora já não é 0, é 1. Ok? Porque ele já passou aqui em cima e na caixa total correto tem lá o valor 1. Então ele vai meter 1 mais 1, que é o que está aqui. 1 mais 1 fica com 2. E depois no final diz assim, a variável mostra total fica igual à variável total correto. Nem era preciso. Porque é que eu pus isto? Porque repare, esta caixa está ligada à variável mostra total.
Se eu quisesse apagar aquela linha, bastava eu apagava esta linha e em vez de associar esta caixa de texto à variável mostra total, tinha que associar essa caixa de texto à variável total correto. E funcionava na mesma, mas precisava ter esta linha aqui. Portanto, o que é que faço aqui? Só igual a variável mostra total igual a variável total correto. E como esta caixa de texto está ligada à variável mostra total, ele mostra-me o que tiver lá. Se for duas respostas certas é 2, se for 1 é 1 e por aí fora. Ok? Portanto, eu espero que vocês tenham percebido na generalidade como é que isto funciona. Portanto, temos que espaçar as perguntas. De cada pergunta, ao clicar num dos botões, ele faz duas coisas. Guarda na variável pergunta 1 qual foi o botão que o aluno acertou e manda para a questão seguinte, ok? Quando chega aqui ao final da questão Q2, manda para o final, o que é que ele faz? Tem a grelha de correção, que é aqui nas ações, as ações do quadro 20, que é os ifs todos, ou seja, no fundo a grelha de correção. Se a pergunta 1 igual a 1, então incrementa o total correto. Se a pergunta 2 igual a 2, então incrementa o total correto. E por aí fora, se tivesse 10 questões, tinha se pergunta 1, se pergunta 2, até a se pergunta 10. Ok? Ora bem, vamos lá então começar. Temos então a sessão nova início, que vocês devem abrir. E eu vou-vos convidar logo a criar 5 layers de rajada, ok? 1, 2, 3, 4, 5, ok? E agora vamos dar então os nomes de pergunta 1, pergunta 1, aqui pergunta 2, ok? E aqui fim, o final. Depois temos a layer etiquetas e depois temos a layer ações, onde vamos colocar as nossas ações. Pronto. Agora reparem, o nosso filme então tem duas questões mais o final, portanto está dividido em 3 partes. Portanto, 3 partes, eu pus 10, 10, 10, 10, 20, 30, ok? Então o que é que eu vou fazer? Reparem, com aqui o instante selecionado fora da zona onde eu quero, vou aqui, seleciono o quadro 10 e seleciono logo todas as layers, ok? Reparem, há quem faça assim e depois seleciona o quadro 10 para acertar bem e agora é que vai selecionar. Isto é um erro porque, reparem, aparece ali aquele quadrado, isto é um mover, ok? Eu já estava a mover, já estava a estragar tudo. Portanto, o que se faz é... Pronto, o que se faz é colocar o vermelho fora de onde eu quero, clico agora onde eu quero, sem largar, eu não largarei o rato, e agora é que selecionar. E agora faço Insert Keyframe, ok? Portanto, defini este primeiro instante, e agora vou ao quadro 20, faço a mesma coisa. Ok, tenho 3 momentos agora no meu filme, certo? 10, 20 e 30. Isto podia ser 5, 1, 4, não era preciso ser 10 em 10, não é preciso ser certo. Agora, convém é que todas as layers estejam certinhas, ok? Podia ser, era no 5 ou no... isso não interessava, mas aqui é que convém que elas sejam todas alinhadas aqui o keyframe. Se não, se enganarem, podem sempre insert frame, remove frame, andar aqui um a acertar. Então, nós temos, a pergunta 1 vai ficar aqui, a pergunta 2 vai ficar aqui e a pergunta 3 vai ficar aqui. Pronto, então isso é muito simples, não é? Então vamos lá. Pergunta 1, selecionamos qualquer ponto na pergunta 1 do instante 1 ao 10, ok? E agora vamos aqui ao texto e metemos então a pergunta. Vamos dizer assim, pergunta 1, ok? Podemos alterar aqui para um preto para se ver melhor. Pronto, pergunta 1. Tá. E agora, o que é que nós vamos colocar? Repare, eu tenho aqui na livraria já o botãozinho feito. Isto para não perdermos tempo. Mas eu vou-vos de qualquer das formas mostrar como é que é o botão. O botão vocês já deviam saber que é da sessão passada. Portanto, eu vou aqui à livraria, arrasto o botão para o palco. Ok? E agora vou, com a ferramenta da seleção, vou clicar no botão. Reparem, selecionei o botão e agora clico 2 vezes. Entrei dentro do botão. O botão é muito simples, reparem. Este botão é um quadrado verde, só no over é que é um bocadinho diferente, tem um X. Eu pus ali uma linha de maneira a o aluno saber que está a clicar naquele botão. Reparem, o resto é sempre a mesma coisa. Portanto, o it é só definir a área e o down é quando ele clica aparece branco, mas ele nem tem tempo para ver porque ele passa logo para a questão seguinte. Portanto, reparem, é um botãozinho muito simples que
no fundo é um quadradinho verde, só na posição down, na posição over, que é quando o rato passa por cima, é que ele fica com o X, de maneira a dar a percepção ao aluno de que que vai clicar no botão correto. Pronto. Ora bem, reparem, agora se nós quiséssemos 3, 4 questões, era só uma questão de arrastar da livraria quantos botões, quantas respostas possíveis o aluno poderia, nós queríamos ter. Se quiséssemos 4, seriam 4 botões, ok? E agora colocamos as respostas, ok? Seria a resposta 1, não é? Que eu vou só pôr aqui R1, não sei como vocês agora... E eu agora vou fazer até copiar e colar, para ser mais fácil, mais rápido. Reparem que ele vai alinhando, ele tem aqui umas ferramentas de alinhamento, que são bastante interessantes. Pronto. Eu estou a usar, claro, um texto muito grande para o distanciamento dos botões que deixei, portanto vou ter que deixar mais distanciamento. Pronto, e agora paste, e ok, pronto, e este vem para aqui. Pronto. Repare, tenho agora podia alinhar isto melhor, com o rato, etc. Ele tem ferramentas até de alinhamento. Aqui onde é que está isso? Ora, temos aqui o arranjo, temos o align. Vamos alinhar, por exemplo, vamos alinhar left, à esquerda. Pronto, são todos alinhados à esquerda. Ok. E ora, modify, arrange, align. E até ele pode distribuir pelo vertical center. Não, ficam todos. Ok, portanto, modify, align, distribuir as larguras, distribuir as alturas. Ora, distribuir, pronto, pelos vistos está distribuído igualmente. Pronto, está distribuído, as respostas são certinhas. Temos aqui a pergunta 1, podemos aqui arranjar, podemos mudar o texto, o tamanho da letra, enfim, tipo de letra, por aí fora. Reparem, pergunta 1 já está, da 1 a 10. Temos as 4 respostas certas, as 4 respostas possíveis, só uma delas é que está certa, depois só no fim é que vamos definir qual é que está certa. E reparem, o que é que haveria a fazer agora? Definir as ações de cada botão, certo? Pronto, então, por exemplo, aqui, que é o responde à pergunta 1, botão 1, ok? É só selecionar o botãozinho, chamar o comando Actions. Depois vocês vão reparar que na ficha de trabalho já tem o código. Código botão 1, pergunta 1, ok? Portanto, botão 1, pergunta 1 é onde nós estamos. Copiamos este códigozito que eu vou tentar explicar-vos. Okay? E agora aqui fazemos colar, paste. Ou seja, este código será executado quando o aluno clicar no botão e quando disputar o evento on release, ou seja, quando ele clicar e largar o botão. Portanto, e depois quando ele clicar neste botão específico que eu associei a este código e largar o botão, é que ele vai fazer isto. Pergunta 1 igual a 1, porque é o botão 1 da pergunta 1. E depois go to and stop Q2, ou seja, vai para a etiqueta Q2. A seguir vai para a etiqueta Q2, que eu ainda não dei ali o nome da etiqueta Q2, mas que será ali no quadro 10, ok? E ele irá para a pergunta 2, que estará ali posicionado. Agora reparem uma coisa, eu agora já não vou mais à ficha, porque já percebi, e então vou aqui agora, Actions, neste botão, faço Paste. E a única diferença que haverá neste, que é a pergunta na mesma, só que aqui o aluno não carregou no 1, carregou no 2. E depois vai para a pergunta Q2, está certíssimo. Portanto, reparem o botão 1, botão 2 e aqui será o botão 3, Actions e Paste. E agora aqui, se o aluno clicar aqui, então a variável pergunta 1 fica igual a 3, quer dizer que ele clicou no botão 3. E eu, como adicionei mais um aqui, vou fazer a mesma coisa, só que aqui será a 4, ok? Antes temos aqui a 4. E agora reparem,
Para não estar, a pergunta 1 está feita, ok, se eu reproduzisse não funcionaria porque ele manda para a Q2 e ele não tem a etiqueta Q2. E vamos então pôr a pergunta 2 agora aqui, ok, acaba a pergunta 1 aqui, na layer 2, e vamos pôr na layer pergunta 2, vamos colocar a pergunta 2 neste espaço, ok, que vamos dar o nome de etiqueta aqui, na layer etiquetas Q2, de maneira a que o filme venha para aqui, para o Q2, certo? Ora bem, então para não estar a fazer outra vez tudo, eu vou selecionar aqui este espaço que está cinzento, da pergunta 1, e ele seleciona-me logo todos os objetos sobre a pergunta 1. E agora vou fazer copiar, e agora vou posicionar-me aqui na pergunta 2, no espaço onde eu quero pôr a pergunta 2, faço editar, paste in place, colocar no lugar, e cá está cinzento, estão a ver? E está tudo aqui, tudo copiado, só que agora reparem uma coisa. No botão 1, se eu for aqui a ações, aparece ali pergunta 1 igual a 1. Agora já não estamos na pergunta 1, isto é a pergunta 2. Logo, é só alterar aqui de pergunta 1 para pergunta 2. E agora ele já não vai para o Q2, o Q2 é onde eu estou. Isto vai ser a etiqueta Q2. E agora ele, depois da pergunta 2, irá para o fim. Portanto, em vez de Q2, eu vou mandá-lo para o fim. Ou seja, quando o aluno clica na pergunta 2 num determinado botão, ele fica com a variável pergunta 1 com o número desse botão. Se ele clicou no botão 1 será 1 e depois manda para a etiqueta fim. Aqui é a mesma coisa. Portanto, actions, agora vai ser pergunta 2 igual a 2 e em vez de ir para o Q2 será fim, ok? Depois a mesma coisa no botão 3, actions, pergunta 2 igual a 3 e vai para o fim. Ok? Depois, actions, pergunta 2 igual a 4 e vai para o fim. Ok? Pronto. E agora o que é que nos falta? Falta-nos definir então o fim. Ok? E no fim o que é que nos aparece? Portanto, clicamos num ponto qualquer, depois a Q2 vem para a layer fim e depois do 20. Layer texto e vamos escrever a tua pontuação é 2 pontos e agora vamos dar a pontuação ao aluno, ok? E agora é que vamos colocar aqui um texto dinâmico, dynamic text, ok? Ligado à tal variável mostra total, ok? Cá está, mostra total, tudo junto. E em programação o que nós fazemos é a primeira palavra em minúsculas, a segunda em maiúsculas, para lermos melhor. E cá está um texto dinâmico, que eu vou pôr aqui maiorzito, que ficará aqui, a tua pontuação é, aqui irá ser 1, 2, 3, o número de respostas corretas. E depois temos um outro texto que é já do tipo estático, que será barra o número total possíveis. Neste caso só tem 2 questões, portanto, e ele vai acertar x em 2. E se eu quisesse em porcentagem, então é a mesma coisa, é só perceber isto e agora fazer aqui, pôr a variável a dividir e multiplicar por 100, etc. Isto é muito simples de fazer, ok? Ok. E agora, o que é que nos falta? Já temos esta variável ligada à amostra total, está certo, pronto. Vamos pôr então as etiquetas. Temos que ir então aqui à layer etiquetas e no quadro 10 dar o nome então a este frame de questão 2, porque reparem, na pergunta 1 nós mandamos go to OnePlay Q2, logo esta etiqueta tem que se chamar Q2. E vamos aqui à layer etiquetas ao quadro 20 e chamamos fim. Reparem que eu na pergunta 2 depois mando para o fim, certo? Prontos. Agora vamos à layer ações e para o filme não rebobinar tudo automático, o aluno nem sequer conseguir ler as perguntas. Vamos aqui ao quadro 1 da layer ações, actions, e temos que fazer aqui o seguinte. Temos que ir aqui à ficha de trabalho e copiar este código aqui, ok? Que eu já vou explicar o que é que ele faz. E paste. O que é que faz isto? Faz o stop, mas antes de fazer o stop, que é para ele não rebobinar automaticamente, ele inicializa as variáveis. E especialmente esta, o total correto como 0. Portanto, antes de começar, o aluno tem 0 respostas corretas.
certas, como é evidente, certo? Isto só faz var, pergunta 1, isso é só inicializar as variáveis. E arranjar espaço em memória para essas variáveis. Dito por outras palavras. Agora só temos que ir aqui na ler ações no quadro 20, que é a última questão, e pôr a grelha de correção. Ok? Também temos aqui na ficha de trabalho, que é os tais ifs. Ok? Copiar isto, copiar, e agora colar. Paste. E então, se pergunta 1, vamos até pôr aqui, olha, a resposta correta para a pergunta 1 era a 4, na pergunta 2 era a 1, e por aí fora. Isto já está a funcionar. Vocês nem precisam de perceber isto. Basta pôr aqui, se forem 10 perguntas, 10 ifs, copiar cada 10 blocos destes, e depois aqui pôr a pergunta 1, pergunta 2, até à pergunta 10, e aqui colocar as respostas que estão corretas. Ok? Neste caso, se eu fizer agora Ctrl Test Movie, se a pergunta 1, reparem que eu disse que era a 4, vou dar então a 4, e depois carreguei mal, não é? Já agora há aqui uma questão que me confundiu até a mim, que é o seguinte: na pergunta 1, está certo, na pergunta 2, eu alterei o código das ações, mas deixei na mesma aqui pergunta 1, o que pode confundir. Logo eu vou clicar aqui e aqui na pergunta 2 vou alterar este texto, ok? Vou alterar para pergunta 2, como é evidente. E agora Ctrl Test Move. Pergunta 1 eu sei que é 4 e na pergunta 2 já aparece 2, portanto já não há confusões. E eu agora já não tenho a ler ações, eu penso que disse que era 1, certo? Cá está, tua pontuação 2 de 2, certo? Portanto, eu espero que tenham percebido. Este exercício é bastante simples. O segredo todo está nos botões, ok? E reparem, temos as quantas perguntas quisermos, elas têm que estar espaçadas, ok? E depois da pergunta 1, ao clicar no botão, o que é que ele faz? Guarda a variável correspondente ao número do botão que o aluno clicou e manda para a etiqueta seguinte. No final temos aqui a ler ações, os tais ifs que definem a grelha de correção. Ok? Se pergunta 1 igual a 4, ou seja, isto é que estava certo, então o total correto igual ao total correto mais 1. Isto é bastante simples, mas há que praticar e há que fazer para verificarem as dúvidas que têm. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado.